e eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Fala sobre as mulheres que serviam a Jesus. Nessa semana nós estamos meditando sobre a vitória que Deus vai nos dar para que nós venhamos servir a Deus com alegria. E a Bíblia, ela traz muitos exemplos de pessoas que viveram situações difíceis na sua vida e que superaram essas dificuldades e depois se tornaram um grande instrumento. Deus as usou para ajudar Jesus a fazer a obra, a cumprir a sua missão. E aqui em Lucas, no capítulo 8, versículo 1, diz assim: E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que serviam a Jesus com os seus bens. Aqui tem uma pequena narrativa de algumas provedoras do ministério de Jesus. Essas mulheres foram mulheres que passaram por muitas dificuldades, lutando contra enfermidades, lutando contra perturbação causada por demônios que agiam na sua vida, que agiam na sua casa. Exemplos de mulheres que eram mulheres simples, como também mulheres de procurador, mulheres influentes. E isso demonstra o desejo que Deus tem de ver as pessoas lhe servindo, desde as mais simples como aquelas mais instruídas, que ocupam funções importantes na sociedade. Deus, ele quer que você o sirva com alegria. Porque servir a Deus não é algo que a gente deve pensar que é para pessoas desocupadas. As pessoas que mais serviram a Deus foram pessoas muito ocupadas. Pessoas que não tinham tempo a perder, mas entenderam que servir a Deus era um ganho de tempo. Vamos analisar aqui a vida de uma pessoa quando ela está doente. Tem muita coisa que ela tem vontade de fazer e não pode. Tem muita coisa que ela investe para ficar curada. Se disser, lá na China tem um médico que resolve esse problema bem aí, a pessoa é capaz de vender tudo o que possui para ir ao encontro da cura, porque só quem está doente sabe o quanto é ruim estar doente. Porque a doença, ela pode consumir tudo que a pessoa tem. Porque doença pede investimento. E fica fácil da pessoa entender que ela precisa investir na sua cura, porque se ela não investir, ela não vai ficar curada. Então ela busca conhecimento, ela busca pessoas. E ela está disposta a pagar o preço que for necessário para chegar até esse lugar de cura. E assim tem sido a vida de muitas pessoas.
investindo em doença e o preço da doença é muito alto. Você vai fazer um exame, você vai comprar uma medicação, está cada dia mais caro, porque o preço é alto. E sem falar nos prejuízos causados pela ação dos espíritos malignos. Como eu estava outro dia conversando com uma mulher e ela dizendo: pastora, meu marido me deu um carro e no primeiro dia de aula que eu fui deixar meu filho na escola nesse carro, pastor, eu não sei o que aconteceu. Os meus pés ficaram tão desgovernados que eu nunca entendi isso. Uma perturbação assim, um negócio assim, parece uma obra do mal mesmo. Do nada, eu bati esse carro, num carro que estava parado. Parecia que eu não tinha o controle dos meus pés. Eu pisava em pedal que não era para me pisar. Como já vi relatos de pessoas que vinham na estrada e de repente perdeu o controle da direção, a direção não lhe obedecia. O carro começou a flutuar. Sabe aquela sensação de carro flutuando? Que os pneus, a direção não lhe obedece, você não consegue dominar, até quando o carro virou. E o pior de tudo é que as pessoas diziam assim: pastor, e o carro era novo, eu tinha acabado de comprar. Se fosse um carro velho, quantas são as ações de demônios que levam a pessoa a uma vida de destruição, uma vida de perdas, prejuízos, pessoas usadas por demônios que são enviadas para roubar a empresa, para causar danos domésticos. Outro dia eu conversando com outra pessoa diz: eu contratei uma diarista para tirar as férias da minha empregada e em uma semana ela me deu um prejuízo de quase 5 mil reais. Tudo que essa pessoa tocava lá em casa quebrava. E por aí vai os prejuízos causados pela ação maligna. Como era na vida dessas mulheres. Na vida de Maria Madalena foram expulsos 7 demônios que agiam na vida dela, levando ela a uma vida de prostituição, levando ela a uma vida de prejuízo. E outras mulheres como Joana, mulher de Cusa, Susana, essa Joana aqui, Jesus curou o filho dela que estava morto, né? O milagre foi tão grande que se converteu a família inteira devido ao milagre que Jesus fez na vida do filho de Joana. Ela era uma mulher aqui de Cusa, procurador de Herodes, era uma família influente, que perdeu o filho, né, doente, quase a perda do filho por meio de doenças, e Jesus entrou nessa família com cura, e a família toda passou não mais investir em doença, mas investir na obra de Deus. E eu lembro da minha vida, da vida miserável que eu vivi na minha infância, na vida de privação, de escassez, que para chegar a uma escola caminhava 1 hora para ir, 1 hora para voltar, porque não tinha o vale transporte para pegar um ônibus. Não podia pagar uma passagem de ônibus. Não tinha dinheiro para isso. Muitas vezes eu via os coleguinhas lanchando e a barriga trocendo. Não tinha o dinheiro para comprar nem um pirulito para enganar as tripas, não tinha. Vida de miséria. As roupas que não serviam no irmão, acocha aí, acocha o short, acocha as calças, aproveita os tênis e dá para ela.
terminar de gastar a roupa que o irmão não gastou toda. Vesti muita roupa de meu irmão. Vida de miséria, de escassez. Corria para receber meu pai na porta, como toda criança faz quando o pai chega do trabalho. Aí o pai dizia: o que é? Ah, vem pedir dinheiro. E às vezes nem era isso. Mas a vida de miséria fazia o ambiente da casa ser grosseiro, porque faltava muitas coisas. E o que mais faltava era a presença de Deus, a bênção de Deus no meu lar. Até o dia que eu entendi que havia um mal que só ia sair da minha vida, do meu caminho, quando eu passasse a servir a Deus. E eu não tinha nada para oferecer, a não ser minha vida, que foi a primeira que eu entreguei para Jesus. E à medida que a palavra foi chegando ao meu coração, eu fiz um segundo voto. Que se Deus mudasse a minha vida, me tirasse daquela vida miserável que eu vivi, eu ia ser uma provedora da obra de Deus. E eu não tinha nada quando fiz esse voto. Eu não tinha emprego, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada para oferecer, além da minha vida. E o Senhor escutou a minha oração. E eu lembro que eu fiz essa oração chorando muito de noite. Depois de eu ouvir essa frase grosseira que o meu pai falou para mim. E quando foi de manhã cedo, 6 horas da manhã, eu me arrumei, fui para o centro de Teresina, disposta a procurar emprego. Tinha 16 anos de idade. E ali eu fui batendo de porta. E não precisou nem bater de porta em porta. Na primeira porta que eu bati, Deus preparou um emprego para mim. Foi na primeira. Mas eu estava disposta a só voltar para casa naquele dia com um emprego. Nem que fosse de lavar louça em algum lugar. Mas eu ia sair daquela vida miserável. Porque agora dentro de mim tinha uma força que me dizia que o tempo de miséria tinha acabado. Que a partir daquele dia ia ser diferente. Tinha o Espírito de Deus agindo e me encorajando, me tirando daquele lugar de derrota, de miséria. E quando eu cheguei em casa, já à noite, porque naquele mesmo dia eu já comecei a trabalhar. Eu cheguei em casa já de noite. Meus pais disseram: onde é que tu estavas? Eu digo: trabalhando. Que a partir de hoje, Deus vai pagar todas as minhas necessidades. Quem vai prover na minha vida é Deus. E ali começou um novo ciclo, que eu podia entrar numa loja e escolher uma calça para me vestir da cor que eu queria. Que eu não tinha mais que calçar tênis de homem, porque agora eu podia entrar numa loja de sapato e escolher o sapato de princesa que eu queria usar. Eu não precisava mais usar perfume, meu cheirinho do supermercado, que tem mais 99% de álcool e 1% de fragrância, porque agora eu podia entrar numa loja e comprar. Eu não precisava mais ter inveja do que as pessoas estavam comendo, porque agora eu podia comprar um lanche para me comer o que eu quisesse. Eu não precisava mais andar de pé para arriba e para baixo, queimando no sol quente, carregando peso, porque agora eu podia pagar um transporte para me ir e voltar. E desde os 16 anos de idade que eu sou uma provedora da obra de Deus, de tudo que Deus me dá. Eu sou uma dizimista, 10% vai para o altar. E fora as muitas ofertas que eu dou para Deus, segundo o que Ele me propõe no meu coração. E até aqui, o Senhor me sustentou e vai continuar me sustentando, porque eu decidi que eu não ia servir aos demônios, que eu não ia servir às doenças, e que eu tinha nascido para servir a Deus, para ajudar a obra de Deus a avançar.
E essas mulheres aqui de Lucas, elas entenderam isso, que elas não tinham nascido para servir doenças e demônios, que Jesus estava contando com elas, precisava delas, e cada uma delas, na medida da sua força, começou a prover para o ministério de Jesus. E entraram para essa página aqui da Bíblia, como uma provedora forte do ministério de Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, você pode também fazer parte dessa história. Decida aí no seu coração, onde você estiver, que você também vai servir Jesus com seus bens. Eu quero lhe dizer que nós, como pastores, precisamos de você. A obra de Deus continua tendo suas necessidades. E nós não vamos parar de fazer o que Jesus quer que a gente faça, que é pregar, anunciar a palavra dele. Estamos contando com você, há um lugar para você. Decida que você vai dar um sentido à sua vida, um sentido eterno. Que você não vai investir só nas coisas daqui de baixo.